Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Amém. Por mais uma reunião, né? O irmão André pediu para que eu desse alguma palavra atual que tem sido falada nas conferências regionais. Nós tivemos na outra semana em Castanhal e agora nessa semana nós fomos para Rio de Janeiro e o Senhor e alguns irmãos de São Paulo nos acompanharam. E pela graça do Senhor, o Senhor tem dispensado muito da sua palavra profética. Amém. Nós chamamos de palavra profética, é diferente de uma palavra de interpretação da Bíblia, uma palavra diferente de ensino, para pastoreio. É uma palavra que o Senhor revela para que o seu povo possa dar o próximo passo, né? Ter uma direção e ter um mover para onde o seu povo deve andar. Isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 é conhecido como revelar as coisas que em breve devem acontecer. Tá? Então, Senhor, é diferente você interpretar um versículo, né? Você pegar um estudioso da Bíblia, né? Explicar um versículo, é diferente. O que o Senhor tem nos falado ultimamente nas conferências é uma palavra profética, que é dizer, né, para nós para que direção devemos tomar e andar. E assim o Senhor, né, vai conseguir cumprir a sua vontade através da sua palavra, da sua profecia, das palavras, né, liberadas pelos seus profetas. Bom, com relação a Romanos, vocês leram agora há pouco no capítulo 1, eu queria dizer o seguinte, que o livro de Romanos, você não vai conseguir entender direito o porquê que foi escrito tudo isso se você não entendesse o contexto. Por que esse livro foi escrito, por que esse livro, né, Paulo abordou tanto a questão dos judeus, sendo que a igreja em Roma, ele escreve como se estivesse escrevendo para os gentios. Então, porque de repente, nesse livro está recheado de tema sobre judeus. Então você não vai entender porque se você não não conhecesse as circunstâncias pelas quais, né, Paulo escreveu o livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito em Corinto, já na terceira viagem de Paulo, e o Senhor havia designado Paulo para ser apóstolo para os gentios. Né? Ele entregou apostolado para os judeus, ele entregou para Tiago, Pedro, João, né? E não foi para Paulo. Só que por que Paulo insistia em ir para Jerusalém? Porque Paulo viu, é isso que eu queria falar um pouco para vocês essa noite, Paulo viu a grandeza do Evangelho. Amém. Né? Então nós precisamos pedir para o Senhor nos revelar um pouco a mais sobre o Evangelho, porque se a gente pensa que o Evangelho é assim, superficial quanto a gente conhece, a gente não teria tanto encargo. Para nós a pregação do Evangelho é só falar para a pessoa, né, confessar pecado, invocar o nome do Senhor, está tudo certo e tal. Mas a gente precisa conhecer a profundidade que tem o Evangelho. Né? Assim como Paulo, ele conheceu, ele ficou desesperado. Ele falou, os meus compatriotas têm que conhecer isso. Né? Eles estão vivendo na ignorância no tempo que eu vivi também. Né? Eu fui perseguidor da igreja, mas pensando que estava servindo a Deus, né? E buscava na lei, na prática da lei, a minha justificação perante Deus, para que um dia, quando, né, o Senhor Deus voltasse, eu fosse ainda aprovado. E então Paulo estava desesperado para mostrar para os judeus que pela lei e pelas obras da lei ninguém é justificado. Né? Vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando todo esse tempo à toa, esse zelo todo, essa dedicação, sabe, é tudo à toa. Então por isso que Paulo tinha muito encargo, mesmo não tendo sido designado para os judeus, mas ele queria de alguma forma alertar-se os judeus a respeito de que Deus já deu Cristo. E esse Cristo que eles rejeitaram, esse Cristo que eles lutam contra, é o próprio Messias, que eles tanto esperam, né? E nele está o Evangelho, a boa nova ou melhor ainda, ele é o Evangelho, né? O Evangelho de Deus, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu queria introduzir. O assunto é muito vasto, é muita coisa,
né? Tanto é que ontem no Rio de Janeiro nós conseguimos no sábado abordar algumas coisas e no domingo, né, abordar a continuação. Só para vocês terem uma ideia, eu tentei resumir, mas só domingo foram quase 2 horas, né? Uma hora e 50 e poucos minutos. E os irmãos não queriam me deixar parar. Não falaram, não, continua, Pedro, continua. Eu quase 2 horas de mensagem. Eu falei, nunca dei uma mensagem tão longa assim. Não. Então, e os irmãos não queriam parar. Por quê? Porque o assunto é vasto e você começa, realmente, você começa a ver. O que você conhece do Evangelho ainda é tão pequenininho, é tão superficial. Nós precisamos conhecer, por isso que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Né? Aqui vocês leram, né? Deus a quem sirvo no Espírito, no Evangelho de seu Filho. Ele serve no Evangelho de seu Filho. Mas se você não conhece esse Evangelho, como deve ser, então você ainda, né, não tem tanto encargo pelo Evangelho. Então nós precisamos, irmão, nós precisamos ficar loucos por esse Evangelho, né, pela grandeza. Ó, só mencionando uma coisa para vocês. Ó, aliás, essa noite não é tempo todo falar a palavra, vocês vão ter que tratar dos assuntos. Então, nem é uma reunião de conferência. Mas vou tentar passar pelo menos o âmago, né, o esqueleto, né, para vocês perceberem, despertar pelo menos um pouco apetite de vocês para querer entender um pouco melhor o Evangelho. Por exemplo, né, versículo 16 que vocês leram, 16 e 17. Deixa eu falar, versículo 14 e 15 vocês leram também? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu falei do encargo de Paulo de tentar salvar alguns judeus, alguns compatriotas, pela dimensão que ele enxergou do Evangelho, que os judeus tinham a preferência o Evangelho foi preferencialmente dado para eles primeiro, não sei se vocês sabem, né? Por isso que aqui fala primeiro do judeu e depois dos gentios. Então, o Evangelho foi oferecido primeiramente, eles têm a prioridade, eles têm a preferência para os judeus. Só que, então, Paulo queria tanto que pelo menos alguns fossem salvos, mesmo que não tivesse ministério para os judeus, mas ele queria, mesmo de passagem por Jerusalém, salvar alguns. Ele já estava contente, alguns estarem salvos. Mas por que ele escreveu para Roma? Porque ele queria ir para Roma e partir para a Espanha. Por que isso? Né? Vocês precisam entender. Paulo, na primeira viagem, tá? Vocês conhecem o mapa, mais ou menos, né? Vou fazer como se estivesse no mapa. Paulo, então, junto com Barnabé, né, eles partiram na primeira viagem para a região da Galácia, subindo ali na Cesareia, subindo na Galácia, Capadócia, né? Então, ali eles levantaram igrejas na Galácia, né? Vocês se lembram? Foram até Antioquia da Pisídia, certo? Depois eles voltaram e confirmaram as igrejas. E na sua segunda viagem, ele foi com Silas, porque teve uma desavença com Barnabé. Barnabé foi com João Marcos para Chipre, né? E eles dois foram revisitar as igrejas da Galácia. E de Galácia eles queriam, de alguma forma, começar a pregar o Evangelho na Ásia Menor, que é onde estão as 7 igrejas, né? Estavam 7 igrejas, mais ao sul. E o Espírito Santo não deixou. Eles queriam ir para o norte, que é a Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. Eles continuaram até o final da terra seca, do continente. Já estava de frente ao mar Egeu, não sabia mais para onde ir, e naquela noite veio uma visão do macedônio chamando para passar até eles para ajudá-los. E assim ele entendeu, né, eles passaram por Macedônia, e vocês sabem que a Macedônia então levantou-se, igrejas em Filipos, em Tessalônica, né, e assim foi. E de lá eles desceram para a Grécia, desceram para Atenas, desceram para Corinto, tá? Então, esse é o campo de ação do Evangelho de Paulo, saindo para pegar a Galácia, né? E depois atravessando o mar Egeu, Macedônia e descendo para pegar a Caia. Então, isso aqui é a região que ele estava trabalhando. E na sua terceira viagem, ele fez praticamente a mesma coisa, só que dessa vez ele começou pela Ásia Menor, né?
pegou Éfeso, certo? Então começou a levantar as igrejas na Ásia Menor. Então, o campo de ação do evangelho de Paulo era aqui. Era Galácia, né? Ásia Menor, Macedônia e Acaia. E ele então sentiu que esse campo de ação está muito restrito, muito pequeno, pela grandeza do evangelho, mesmo entre os gentios. Ele queria abrir campo para que mais gentios ouvissem o evangelho e fossem salvos. Vocês entenderam? Aí então, depois de Jerusalém, descarregando o encargo dele com relação aos judeus, ele queria abrir novo campo de trabalho a partir de Roma, indo para Roma e de Roma ser encaminhado pelos irmãos de Roma para a Espanha. Ele queria entrar na Espanha para pregar o evangelho. Então, da Espanha ele iria alcançar, vamos dizer, nos países de hoje, né? Na Espanha iria alcançar Itália, iria alcançar Portugal e assim por diante, os países mais ao norte, né, tal. A França, tal, iria alcançar o continente europeu. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, sabe? Paulo queria, de alguma forma, salvar alguns judeus, mas o coração dele, irmãos, é de ampliar essa pregação do evangelho também entre os gentios, indo para a Espanha e ganhando a Europa para o Senhor. Né? Então, irmãos, esse é o coração que deve ser o nosso coração. Amém. A gente não deve ficar parado, sabe, achando que estou vivendo a vida da igreja maravilhosa, está tudo bem e tal. Nós precisamos ter encargo pelo evangelho. Amém. O evangelho é tão grandioso, porque Deus preparou tudo, irmãos. Deus preparou tudo para salvar o homem. Amém. Agora só cabe anunciar. Amém. Né? Todo o projeto foi bolado e todo o processo aprontou, está tudo pronto. Agora só falta nós pregamos o evangelho e as pessoas pela fé, né, ganharem um Senhor e entrar por uma vida de salvação de todo homem, salvação completa do homem. Amém. Irmãos, é isso que a gente tem que ver, irmão. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Bom, agora eu quero entrar no versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, vocês estão vendo aqui, né? A preferência dos judeus. Primeiro do judeu e também do grego. Né? O evangelho, ele é o poder de Deus. Só que, irmão, nós ainda não entendemos direito esse poder de Deus. Esse poder de Deus, nós entendemos como poder de cura, poder de expulsar demônios, poder de milagres. Sim, inclui. Só que aqui, se você tem que ligar no versículo 17. Se você não ligar o versículo 17 ao 16, você não vai entender o contexto. 17 fala assim, visto que. 16 fala que o evangelho é o poder de Deus. E o versículo 17 vai, visto que. Né? Então, o poder de Deus está referente a quê? A justiça de Deus se revela na fé. Então, o evangelho é o poder de Deus, porque a justiça de Deus se revela na fé. Amém. Quando alguém abre a sua boca, né, invoca, confessa o nome do Senhor Jesus, porque creu no seu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, irmãos, a justiça de Deus foi feita nele, nessa pessoa. Né? Você nunca apreciou isso. Porque é uma coisa que Deus fez e para você não teve, né, você não teve nenhum trabalho para fazer. Eu vou dizer para vocês, sabe? O Evangelho de Deus, primeiramente, ele é tão poderoso, ele é tão forte, é porque tem uma justiça perfeita, uma justiça forte. Quem é da área jurídica entende o que eu falo. E os empresários que precisam trabalhar com relação ao lado jurídico sabem do que eu falo. Se você não tiver uma base jurídica forte, nada fica em pé. O nosso país, Brasil, se não tiver uma justiça forte, se a justiça for corrompida, esse país nunca vai ser forte. Então, a base da justiça para qualquer coisa é uma coisa imprescindível. A justiça tem que ser forte. Eu comparo justiça com o quê? A justiça é como os alicerces de uma construção. Esse prédio aqui, eu que
né? Acompanhei toda a construção, eu sei o que está aqui embaixo. Lá no solo, aqui embaixo, solo argiloso, aqui é um lodo, sabe? Aqui é a região da marginal, aqui é a argila. Tanto é que se você ficasse no terreno, quando passa um ônibus, você nota a terra tremer, porque aqui embaixo é argila. Então nós fizemos estacas que chegassem a 17, 18, 20 metros de profundidade até encontrar terra firme. E cada coluna dessa tem várias estacas que chegam a 17, 18, 19, 20 metros lá no fundo, para que pudesse nós estarmos em cima de uma fundação firme. Se você for se você for construir a sua casa, não se preocupe somente com a beleza, com a estética, a funcionalidade, contrata um bom arquiteto, decorador tal, e não querer investir na fundação. Se você não investir na fundação, pode estar tudo bonitinho, tal, começa a trincar, começa a rachar, essa casa está condenada, pode jogar fora. Pode demolir e refazer outra, entendeu? Outra casa. Por isso, irmãos, a base é importante. A fundação é importante. Imagina se Deus, então, anuncia o evangelho para o homem e, de repente, o homem, então, entra nesse evangelho e crê no Senhor Jesus, depois descobre que tem um furo na justiça, tem um furo jurídico. E você sabe que o Satanás é acusador, né? Ele é aquele que procura furo, não é? Imagina se Deus não preparasse uma justiça forte para nós, irmão, nenhum de nós estaria em pé. Então, graças a Deus que o Evangelho de Deus, irmãos, ele é poderoso, é poder de Deus. Por quê? Porque tem uma justiça forte. Amém. Virou um pouquinho a tua cabeça, não? Eu estou virando a tua cabeça, estou reciclando a tua cabeça. Irmãos, a justiça de Deus é tão necessária, é tão importante, não sei se você sabe. Do capítulo 1 de Romanos até 4, fala dessa fundação de justiça. Por que Romanos gastou 4 capítulos para falar da justiça? Porque precisa preparar uma base firme. Amém. Deu para entender? Amém. E a justiça de Deus é baseada na fé. Amém. Por isso eu vou ler de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a justiça de Deus vem pela fé, tá? Aí, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é de fé em fé. Assim como, pois como está escrito, o justo viverá por fé. O que quer dizer isso, irmão? O que quer dizer isso? Quer dizer, irmão, que nenhum de nós pode ficar na nossa zona de conforto, dizer que, já aceitou o Senhor Jesus, um dia eu vou para o céu, né, como muitos pensam. Não, eu já estou feito, já não vou mais para o lago de fogo, já estou satisfeito. Irmãos, essa justiça só vai funcionar dia a dia com você, se você estiver na fé. Amém. Se agora você não estiver na fé, na esfera da fé, essa justiça não funciona para você. Então isso obriga um cristão a viver todo o tempo na fé. Amém. Não pode relaxar. Você não pode relaxar. Amém. Quando você vive na carne, não tem essa realidade. Amém. Quando você sai do Espírito, por isso Paulo fala, o Evangelho que eu sirvo em meu Espírito. Ele serve no Espírito, porque o Evangelho é totalmente uma questão do Espírito. Amém. Uma questão da fé. Né? Então, a fé é a base, tá? Ó Senhor Jesus. E aí começa a mostrar, eu vou falar alguma coisa já nessa questão da justiça, depois eu vou tentar estender um pouquinho mais, introduzir mais coisas. Mas aqui no versículo 18 em diante, ele começa a mostrar como é que o homem caiu. O homem, sabe como é que... O homem, tudo bem que o homem transgrediu contra a palavra de Deus, a Eva foi enganada pela serpente, comeu da árvore que Deus disse para não comer, e Deus disse que no dia em que comer eles morreriam, e Satanás falou para ela que não morreria, e ela acreditou a palavra de Satanás em vez de acreditar em Deus.
Entendeu? Então aí, essa transgressão, essa ofensa de um só homem, claro, aí está aí Adão, né? Ofensa de um só homem, irmão, levou todos os homens a estarem debaixo do pecado. Dessa transgressão, dessa ofensa. Resultado dessa ofensa é a morte, né? Então daí, o que acontece? O homem, então, foi expulso do jardim do Éden, mas Deus ainda cuidaria desse homem, até que Cristo viesse. Porque Deus prometeu para o casal, Adão e Eva, não prometeu? Que ele levantaria um descendente, não é isso? E o descendente iria salvá-los dessa situação toda. Tanto é que ele falou assim, que esse descendente irá, é isso, né? Pisar a cabeça da serpente, e a serpente irá ferir o calcanhar, né, desse descendente para tentar machucá-lo. Irmãos, isso mostra que Deus prometeu uma salvação que é Cristo. Já tinha sido prometido para Adão, Cristo. Só que, irmãos, um homem poderia ainda muito bem, mesmo assim, viver com o coração temente a Deus, não é isso? Mesmo já fora do jardim do Éden, ó Senhor, né, perdoa a gente, nós realmente erramos, nós, né, cometemos uma ofensa, tal, mas nós queremos sempre viver na tua presença, tal, assim por diante. Só que a Caim, né, saiu por uma linha totalmente sem Deus, não é isso? E mesmo a linha depois de Adão, uma linha que parecia estar na linha de Deus, mas com o tempo também, olha, todo mundo se perdeu. Maldade entrou no coração. E eu vou mostrar para você no capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, o que é que realmente entristeceu o coração de Deus e levantou a ira de Deus. Versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Não sei se vocês estão entendendo. O homem não tomou uma atitude de arrependimento e querer procurar viver a Deus, viver para agradar a Deus, mesmo assim, não. O homem começou a negar a existência de Deus. E mesmo que a existência de Deus, irmãos, está tão patente na própria criação, na própria natureza, né? Hoje, você vê, parece que ser ateu, ele fala de peito levantado, estufado, eu sou ateu, não creio em Deus, como se fosse grande coisa, irmãos. Só que ele respira o ar que Deus deu. Ele bebe água, essa água aqui é Deus que deu. Você tem que comprar essa água porque alguém engarrafou. Mas a água é de graça. Né? O ar que você respira é de graça. O alimento, quem faz crescer é Deus. O lavrador pode semear, pode regar, mas quem dá crescimento é Deus. Então, irmãos, tudo é Deus quem dá. Como é que você pode dizer que Deus não existe? Não é? Então, olha só como Deus ficou ofendido. Deus cuida do homem. Deus dá para o homem necessário para sobreviver. E o homem não tem razão nenhuma a dizer que ele não existe. Né? Tem que reconhecer que Deus existe e ainda adorá-lo, né? Amém. Só que assim, irmãos, tendo o conhecimento de Deus, olha o versículo seguinte. Porquanto tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em outras palavras, irmãos, o homem rejeitou Deus totalmente. O homem foi culpado de tudo isso, em vez de correr atrás de Deus, não, abandonou Deus, rejeitou a Deus. Então, irmãos, Deus não teve outra coisa a fazer também, rejeitar o homem. Deus abandonou o homem. Por quê? Porque o homem abandonou a Deus. Então, qual é o resultado de Deus abandonou o homem aqui, ó? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não é, irmãos? Hoje você vê os filósofos, pessoas sábias entre nosso meio, parece que tem grandes filosofias, raciocínios eloquentes para explicar isso, para explicar aquilo, irmão. Na verdade, o homem está perdido nisso.
perdido nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Tornando-se louco. Irmão, isso tudo é porque o homem abandonou a Deus. Abandonou a Deus. Mas eu quero chamar a atenção de dois itens. Duas coisas que ofenderam a Deus. Claro, rejeitaram Deus. Não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. São duas coisas, irmãos. Se você sabe que o seu pai fica chateado com isso, machuca o coração dele, são duas coisas bom a gente observar. E nós hoje, irmão, devemos ser aqueles que glorificam o nome do Senhor, aqueles que dão graças a Deus. Sobre glorificar, eu ainda expliquei um pouquinho mais no domingo de tal. Mas vamos entender glorificar como nós entendemos. Glorificar. Irmãos, tudo que a gente faz, irmãos, devemos primeiro dar glória a Deus. Amém. Mas não é só dar glória a Deus. É tudo que a gente faz, irmãos, nunca tentar puxar glória para você. Amém. A glória é sempre de Deus Pai. Amém. Até fruto do Evangelho é para a glória de Deus Pai. Amém. Tudo é para Deus Pai. Serviço na igreja, algum sucesso até na sua vida profissional, irmão, tudo é para dar glória a Deus. Amém. Não roube a glória de Deus. Amém. Tudo é aprender, irmãos, a dar glória a Deus a tudo. Amém. Não é só de boca, realmente glorificá-lo. Segundo é dar graças. Amém. O homem virou tão ignorante, o homem virou tão egoísta, que qualquer coisa que não o satisfaça, ele murmura, ele reclama, é ou não é? Irmão, esse é o homem de hoje. É a primeira geração que estava no deserto, que não puderam entrar na terra boa de Canaã, porque eles só sabiam murmurar, só sabiam reclamar, só sabiam ir contra Moisés, contra Arão, qualquer coisa que não desse certo para eles. Irmãos, nós precisamos aprender que Deus está por trás de tudo. Precisamos aprender a dar graças a Deus. Amém. Hoje, não sei se você sabe, até alguns homens estão descobrindo que precisa ter coração de gratidão. Só que eles não falam abertamente de gratidão a Deus. Né? Cobram-se caro para palestras, para motivação empresarial, para dizer para essas pessoas, pagam caro, para dizer que eles precisam aprender a dar graças, né? Não fala a Deus. Dar graças, ter coração de gratidão pela esposa que tem, pelos filhos que tem, pelo trabalho que tem, pelas coisas que tem, tal, né? Pagam caro para ouvir isso. O meu dentista, por que eu sei disso? O meu dentista é meio assim, ele é meio querer fazer bem, né? Boas ações e tal. Ele participou de uma palestra e falou, Pedro, foi maravilhoso. O palestrante falou para a gente vai viver mais, viver bem consigo mesmo, a gente aprender a ter gratidão no coração, né? Aí, nessa palestra, fizeram uma dinâmica, deu uma moeda para cada um ganhou uma moeda, e a dinâmica é aprender a agradecer por essa moeda. Eu falei, meu Deus do céu, ele pagou uma nota preta para assistir uma palestra dessa. Irmãos, eu vou dizer para você, aqui a palestra é de graça. E a palavra é genuína, segundo a palavra de Deus. Irmãos, vamos aprender a dar graças a Deus. Porque se você ficar reclamando, irmãos, ofende a Deus. Ofende a Deus. Deus, na verdade, está cuidando de você. Só que você não sabe por que você está passando por aquilo, que aparentemente não é coisa que você não gosta, mas é para o seu próprio bem. E você murmura contra Deus. Fala mal, né? Contra o próprio Deus. Irmão, nós temos que aprender a glorificá-lo como Deus e a dar graças a deles. Bom, vamos lá. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Imagina só, irmãos, um Deus incorruptível e agora o homem está adorando animais, quadrúpedes, aves, né? Ou qualquer imagem, né, de madeira. Irmãos,
Olha só como isso ofende a Deus, ofende a Deus. Aí no versículo seguinte é o quê? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, né? Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, Deus não precisa fazer nada de mal. É que o mal já está já está dentro do homem. É só Deus abandonar o homem vai afundar de mal para pior, né? Então, versículo seguinte, como está? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, aqui tem mais 2 itens que nós temos que atentar, que ofendeu a Deus tremendamente, que é adorar a criatura e servir a criatura, em lugar de servir a Deus Criador, adorar e servir a Deus Criador. Então, aqui são mais 2 itens. Vamos começar. Os 2 itens que eu tinha falado é glorificar a Deus e dar graças. Agora eu vou trazer mais 2 itens, que é adorar a Deus e servir a Deus. São 4 itens, irmãos, que são princípios que ou você provoca a ira de Deus, ou você agrada a Deus. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. O que é adoração? O que é adorar? Adorar, irmãos, é prestar culto, reverência, não é? Prestar reverência porque ele é um ser supremo. Não só superior a nós, ele é o supremo. É o mais alto, não é isso? Ser desse universo, ele é o criador desse universo. E nós devemos esse respeito. Por isso, a reverência, irmãos, é um respeito ao ser máximo, supremo. Isso é reverência. Irmão, nós devemos esse respeito a Deus. Devemos essa reverência a Deus. Então, nas nossas atitudes, irmão, tem que ter reverência. O Yudeu outro dia mandou para a gente um vídeo sobre um pastor coreano dando bronca nos irmãos brasileiros que não tem hora para chegar, chega atrasado, entra como se nada tivesse acontecendo, levanta para tomar água, levanta para não sei o que e tal, e vem para a reunião, sai da reunião mais cedo. Irmão, ele ficou indignado, ele não viu isso na Coreia, né? Porque na Coreia, as igrejas da Coreia, realmente os irmãos têm muita reverência, pelo menos reverência externa, né? E logo cedo, 5, 6 horas da manhã, irmão, você vê na rua, já de domingo de manhã, a família inteira carregando a Bíblia debaixo do braço, andando na rua, já ir para a igreja. Embora, irmãos, isso se tornou algo religioso entre eles, mas, irmãos, pelo menos tem esse sinal de reverência. Amém. E a gente que se gaba tem realidade e não precisa dessas coisas religiosas, e a gente que acaba perdendo reverência. Vamos restaurar a reverência? Amém. Se nós estamos aqui, se chegamos pontualmente para a reunião, irmãos, é por respeito a Deus. Imagine, irmão, se o presidente da República te convidar para jantar, te convidar para uma entrevista, marcou às 10 horas com você, de manhã, 8 horas você já está lá. Você não dorme à noite. Não é mesmo? Não é mesmo? E 8 da manhã você já está lá esperando, não é isso? Irmãos, mas quando é Deus que te convida para sua festa, seu banquete, 10 horas, irmãos, hoje melhorou aqui em São Paulo, né? A gente marcava 9h30, 10h30 não tinha chegado 50% dos irmãos. Hoje melhorou muito, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem que melhorar mais. Porque, irmãos, é reverência, respeito. Respeito. Deus está nos convidando. Desde quando o presidente da República, então, te convida e conversa com você, e você levanta para tomar água, e você levanta para aquilo, você faz isso ou não? Se você não faz isso com o homem, por que faz com Deus?
É ou não é? Vamos cuidar da base? Vamos ensinar nossos irmãos a ter reverência? Não é uma coisa externa só, uma coisa interna. Eu estou aqui, irmãos, é por respeito a Deus. A maneira minha de sentar na reunião é por respeito a Deus. A maneira minha de falar na reunião é por respeito a Deus. Agora, estender um pouquinho mais. Se eu critico um irmão, pode ser que eu não esteja reverenciando a Deus. Se eu falo mal da liderança, pode ser que não esteja reverenciando a Deus. É ou não é? Irmãos, é muito sério isso. Que tal restaurar tudo isso? A coisa. Entre nós, irmãos, não nós, na sociedade nossa de hoje, as crianças, alunos não respeitam mais professor, né? O subordinado não respeita mais seu chefe, as crianças não respeitam mais seus pais, né? E quando entra algum mais velho, as crianças já estão à mesa ou estão no sofá, não levantam para dar lugar para os mais velhos. Você sabe disso, né? Você sabe do que eu estou falando, né? E quando na sua sala seu filho está lá no tablet, geralmente está no tablet, né? Seu filho está no tablet ou no celular, e entra um convidado, nem levanta, nem olha. E os pais também não fazem questão de chamar atenção. Tem que chamar atenção. Fala, filho, larga isso aí. Vai dar um abraço no tio tal, no irmão tal, no senhor tal, não é? Então, irmão, nós temos que ensinar respeito em casa. Respeito aqui na igreja. Como é que você quer Deus encabeçar Cristo sobre todas as coisas, se na igreja ele não encabeça? Então, se você quer que Deus restaure as coisas do universo, tem que restaurar primeiro em nós. Tem que restaurar as coisas entre nós. Isso é reverência, isso é adoração. A nosso louvor e hino, irmãos, quando cantamos, é para adorar a Deus, não é meramente cantar o que eu gosto. Né? Eu gosto de é como se eu gostasse de uma música do mundo, eu quero cantar muito. Eu gosto de um hino, quero cantar. Não, até para cantar hino, mas é uma reverência a Deus. É uma adoração a Deus. Ali eu estou me encontrando com Deus, eu estou adorando a Deus. Né, irmãos? E naturalmente ou espontaneamente, quando eu adoro, eu sirvo. Eu estou servindo porque eu adoro Deus, reverencio a Deus. Na verdade, se eu poder servir a Deus aqui na igreja, irmãos, é um privilégio. É uma honra. É uma oportunidade que eu não posso perder. Só que não parece. Escala você para algum serviço, você não vem nem avisa. Isso acontece de monte entre nós. O Messias me reclamou comigo que até escala pessoa ficar na câmera, a pessoa não vem nem avisa. Isso acontece de monte em todo serviço. Bom, isso é falta de reverência. E falta de ver que nós estamos aqui para servir a Deus. Por reverência. Por respeito. Tem gente que até fala, irmão, você não sabe, já servi nesse serviço, já servi há tantos anos já. É como se estivesse fazendo um favor para Deus, irmão. Você não está fazendo favor nenhum para Deus. Deus está fazendo um favor escolhendo você para servi-lo. Não é, irmão? Então tem que inverter o sentimento. Tem que dizer, puxa vida, eu posso estar aqui mais cedo, servir, que honra, que privilégio eu poder servir a Deus. Eu não é, irmãos? Eu quis falar essas coisas, irmão, para restaurar essas pequenas coisas entre nós. Que é a nossa base. Glorificar Deus. Deus é Deus. Você não tem direito de roubar a glória dele. Tudo é para ele. Tudo que você faz, glória a Deus. Segundo, dá graça a ele. Tudo que você faz, mesmo que a circunstância venha contra você, ainda dá graças a Deus. Terceiro, adorá-lo. Reverenciá-lo. E por tabela, irmãos, criar respeito entre nós. Né? Compartilhei isso com alguns irmãos, um dos irmãos falou, pois é, quando eu até ouvi alguns irmãos chamar o irmão Dong de Dong. Não, Dong falou isso, é Dong que falou aquilo. Eu fico tão chateado com até esse tratamento, falta de respeito. Né? Irmãos, a gente precisa restaurar essas pequenas coisas entre nós. E restaurar não só por fora, mas por dentro, a realidade disso. Né? Bom, isso ainda estou
Tudo isso, irmão, está dentro da base da justiça. Deus quer acertar tudo isso. Isso tudo faz parte da falta de justiça. Nós precisamos agora colocar isso, a justiça. Ó Senhor Jesus. É que eu não estou sabendo como resumir para vocês. É tanta coisa que eu não sei como resumir para vocês. Ó. Não, vou mostrar para vocês. Depois de tudo que passou aqui, não tenho tempo de falar, capítulo 1, 2, 3, quando chego no 3, finalmente Paulo mostra o que é a justiça de Deus, versículo 21. Dá uma olhada no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Irmão, esse termo, a justiça de Deus, é um termo muito especial. É um termo muito forte. O termo a justiça de Deus, ela apareceu no Antigo Testamento, porque Deus, a intenção dele, Deus mostrar para o homem que Deus quer trazer a justiça dele para o homem. Porque ele sabia que o homem nenhum consegue nenhuma base de justiça para estar na presença de Deus. Mesmo depois que ele deu a lei, irmãos, a lei é para quê? Para mostrar para o homem que Deus ele é. E o homem nenhum queira achar que ele é capaz de praticar tudo que a lei manda. Por quê? Porque a lei, ela mostra a natureza de Deus e a vida de Deus. Em outras palavras, ninguém consegue ser justificado pela lei e pelas obras da lei. Ninguém. Então, só que se for assim, irmãos, todo homem está perdido. Mas Deus ele já no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, ele já prometeu a justiça de Deus. E que justiça de Deus é essa? Dá uma olhada no versículo seguinte. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, essa é a justiça de Deus. Essa justiça de Deus, irmãos, é tão fácil de ser alcançada pelo homem. Algo que era intangível, o homem nunca conseguiria ser justificado. Você sabia que a geração de Paulo estava ali estudando as Escrituras aos pés de Gamaliel, e toda aquela geração de fariseus que são zelosos por lei, tanto é que perseguiram a igreja porque eram tão zelosos pelas tradições, né, dos seus pais e da lei de Moisés, irmãos, eles achavam que eles estavam conseguindo praticar justiça, e eles estavam conseguindo um dia serem justificados por Deus. Sabia disso, não? Essa é a esperança deles. Nós fomos agora há pouco para Israel, você vê aquele pessoal todo ali, estudando a Bíblia, sabe, eles largando prazeres do mundo, estão ali dentro, ou do templo, é que não tem templo hoje, mas em todo lugar que eles puderem estar, eles estão ali, ó. Eles estão estudando o quê? Estão estudando o Talmud. Sabe o que é Talmud, não? Não, né? O que é Talmud? Veio de Pentateuco. Pentateuco de Moisés é a base da lei deles, não é? Pentateuco de Moisés. Eles chamam de Torá escrita. É totalmente santa, uma coisa totalmente santa. Só que dessa Torá escrita é como se fosse uma constituição de um país. E a Constituição, como você aplica a Constituição na vida diária, na vida ordinária? Você precisa, às vezes, de leis ordinárias para fazer algumas aplicações específicas, porque a lei mãe, vamos dizer assim, né? A Constituição, ela é curta, ela é mais geral, né? Ela rege as outras leis. Então, o que eles fazem? Tá bom, eu não sei, por exemplo, fulano de tal aqui se divorciou com fulano de tal, como é que a gente faz nesse caso? Aí vão para Moisés, tu faz assim, assim, lembra? Só que depois de Moisés, quem ficou de fazer isso? São os mestres.
E os mestres começaram a aplicar cada caso interpretando a Torá escrita, Pentateuco de Moisés. É como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. Eles é que decidem como que se aplica a Constituição. Então, esses mestres começaram a fazer aplicações e formaram jurisprudências. E essa Torá escrita, pelos mestres vieram a Torá falada, porque eles tinham medo de competir, comparar com a Torá escrita, que é totalmente santa para eles, eles não tinham coragem de pôr por escrito. Só que perceberam que ao longo dos anos isso foi se perdendo, foi se perdendo. Então, de um certo tempo para cá, eles começaram a pôr por escrito. Só que aí não é mais Torá, chama-se Talmud, que na verdade são as aplicações que os mestres vão dando de jurisprudência. Nesse caso, houve um caso assim que nós aplicamos assim, virou uma jurisprudência, entendeu? Então assim é o Talmud. Então, por isso que, irmãos, em vez de ter só 5 livros da lei, irmãos, tem um monte de Talmud, um monte de jurisprudência, que nem estudar a lei hoje, estudar o direito. Então eles ficam lá estudando, estudando em como conseguir aplicar toda a lei. Por isso o desespero de Paulo. Eu também estava nisso. Eles não... Tem várias interpretações. Pois é, tem vários mestres. Não tem alguém que consolida e tira uma interpretação. Tem um Talmud, vamos dizer assim, mais aceitável, né? Mais aceitável, né? Então, por isso que procuram ainda tem uma linha mais aceitável, né? Então, assim, porque eles estão procurando ser justificados pela lei, pela prática da lei. É isso, irmão, que Deus mostra que a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus. Tornou tão acessível, irmão, para todo homem. Não é só quem está debaixo dos pés do Gamaliel, né, que consegue ser justificado. Não, hoje é só crer em Jesus Cristo. E para todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí quando chegou esse ponto aqui, eu mostrei para os irmãos que aqui está uma grande revelação, tá? Eu nunca ouvi ninguém entrar nesse assunto que eu vou entrar. Todos pecaram. A justiça de Deus foi principalmente, irmãos, para resolver o problema do nosso pecado, não é? Nós ofendemos a justiça de Deus pelos nossos pecados. Então Deus teve que fazer a redenção, né, para poder nós sermos justificados. Mas por que ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus? Você já pensou nisso? Eu fico incomodado com isso. Toda vez que eu leio esse versículo, eu não entendo o que é o homem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa segunda parte eu não conseguia entender. Até que deu uma luz, um estalo. Irmão, nós, homens, fomos criados para ser a glória de Deus. Você foi criado para ser a glória de Deus. Deus tem uma esperança. Deus tinha uma esperança no homem quando o criou, para que o homem fosse um dia a sua glória. É por isso, irmãos, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Porque se não tivesse a base da imagem e semelhança, nunca iria ter o final, a glória, ou o resultado final. Aí eu fui entender, aí fui procurar. 1 Coríntios 11, dá uma olhada. 1 Coríntios 11. Versículo 3 fala, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Versículo 7, dá uma olhada no versículo 7.
Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. O homem é imagem e glória de Deus. Irmãos, pense numa obra a ser feita. Para você executar essa obra-prima, que Efésios 2 chama de poema, essa obra-prima, ela precisa ter o início, precisa ter todas as premissas para que essa obra possa ser executada e terminada. E todas as premissas estão na imagem. Se o homem não tiver essa imagem, irmão, não adianta trabalhar em cima que nunca vai virar a glória de Deus. Então, primeiro é a imagem, não é? Imagem e semelhança. Primeira Gênesis 1, 26 a 28. Imagem e semelhança. Então, Deus, olha só, Deus, então, a partir disso, começa a trabalhar no homem, infundindo a sua vida e natureza e colocando Ele mesmo, cada vez mais Ele mesmo dentro do homem. Você entende disso ou não? Deus está, o trabalho de Deus em você, em mim, na igreja, irmãos, é colocar cada vez mais. A gente chama de santificação, a gente chama de conformação, a gente chama de transformação. Irmãos, na verdade, todo esse processo faz parte da glorificação. Amém. Que é Deus cada vez mais saturando-nos com seus elementos santos, justos, santos e da glória em nós. Então, até um dia, irmão, nos encher totalmente com Ele mesmo, e Ele é a glória. Naquele dia, quando terminar a obra, quando o universo, ao olhar para o homem, eu não digo o homem caído, esse homem saturado por Deus, o universo vai ver o próprio Deus. Você acredita? Olhar para o homem e dizer, olha, é Deus. Por quê? Porque o trabalho de Deus colocar em nós Ele mesmo vai ser tão forte que no fim, irmão, nós vamos ser tão um com Ele. Nós seremos totalmente amalgamados e mesclados com Ele. Seremos Ele. Amém. Não em deidade, mas na natureza divina. Nós seremos um só com Ele. Por que o candelabro de ouro, em Êxodo, é Deus triuno? Natureza de Deus, ouro, a forma do Filho e as lâmpadas, o Espírito. E quando chega em Apocalipse, esse candelabro é a igreja. Vocês estão entendendo aí? Deus quer fazer da igreja o quê? Trabalhar, virar o próprio Deus na sua justiça, santidade e glória. Não na sua posição ser adorado. Por isso nós falamos, né, que Deus, né, se tornou homem para o homem se tornar Deus na sua vida e natureza. É nesse sentido. Então, o que é glória? Glória para o homem é uma luz, é um resplendor. Irmão, não é só isso não. A glória, se você for na palavra, não sei se vocês se lembram, faz um ano atrás, eu comecei a falar da glória. Vocês se lembram? Mostrei em Êxodo, tudo tal. Eu comecei a falar de tanta luz naquela palavra, mas eu parei. Por que eu parei? Eu parei porque faltava um fio da meada. E agora achei em Romanos. Agora eu posso falar. Quem sabe em setembro eu falo completo, de uma maneira mais completa. Né? Não irmão, falta em setembro, todo mundo agora, né, a luz veio, completou. Né? Irmãos, Deus, no Antigo Testamento, em hebraico, glória é kabô. Kabô vem de uma raiz, de uma palavra peso. É alguma coisa que tem peso. Não é peso físico, vocês sabem do que eu estou falando. Peso de presença. E é uma palavra que é para dignidade, uma palavra para realeza, uma palavra para majestade, né? E para resplendor, a glória. E eu mostrei no ano passado que em Êxodo 33, quando Deus disse para Moisés, depois de ter sido aborrecido pelo povo que
que adorou, fez o bezerro de ouro, Deus ficou tão irado, que Deus ia exterminar o povo. Vocês se lembram daquela história? E queria levantar a geração, os filhos de Moisés, para continuar essa obra. Moisés falou, não, de jeito nenhum. A tua promessa foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus foi encurralado, na verdade tudo foi um teste, né, para Moisés. Deus ficou encurralado e Deus disse assim, tá bom, então vou levar esse povo para a terra de Canaã, mas eu mesmo não vou mandar um anjo. Vocês se lembram daquela história, não? Moisés falou, não. Não. Então me exclui fora dessa. Se a tua presença não vai, eu também não vou. Essa foi minha oração nesses anos todos. 2014, 2015, 2016, 2017. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me manda que eu não vou. Não vou mesmo. É fria. Aí Moisés, muito firme para negociar com o Senhor. Tá bom, já que o Senhor prometeu ir junto comigo, a tua presença vai, então me deixe ver a tua glória. Aí Deus disse, nenhum homem viu a glória e sobreviveu. Eu não vou mostrar a minha glória, mas vou colocar você no meio de uma penha da rocha, fenda da penha, quer dizer, uma fenda no meio de uma rocha, certo? Várias rochedos, né? Uma penha. E eu vou passar por você, você não me olha de frente. Porque se você olhar, você morre. Mas eu vou permitir você olhar nas minhas costas. Isso está na sua Bíblia, você nunca leu. Êxodo 33. Volte para cá essa noite e ainda leia. Capítulo 33 de Êxodo. Né? Então Moisés viu as costas de Deus. Daí o que eu deduzi daí, irmãos? Que a glória de Deus, além de ser algo de peso de presença, majestade, dignidade, realeza, é também a própria presença de Deus e o próprio Deus. Amém. É ou não é? Amém. O próprio Deus. Amém. Então, irmãos, Deus está trabalhando em nós para a gente ser a sua glória. Amém. Mas quando o homem caiu, Deus falou, e agora? Não só tem o problema do pecado, tem um problema da glória que nenhum homem pensou. Nós não pensamos nisso. Carecem da glória de Deus. E a expectativa que de Deus teve com o homem. Você imagina um pai que tem um filho, que ele deposita toda a esperança no filho, investe no filho, não é isso? Educa o filho, faz de tudo para o filho, e um dia o filho não entende o coração de pai, não quer nada disso que o pai dedicou para ele, não é isso? E vai se chafurdar na lama, que nem o filho pródigo, não é? E pai perdeu totalmente a esperança de ver a glória no filho. Não só a questão do pecado. Não sei se vocês estão me entendendo. Irmãos, assim Deus se sentia quando o homem caiu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês se lembram? Deus hoje quer restaurar essa glória em nós. Amém. Aí, o livro de Romanos começa com 4 capítulos de justiça. Capítulo 5 começa a mostrar. O capítulo 5 começa a mostrar a esperança da glória de Deus. Vocês se lembram desse versículo, não? Sim. É? Versículo 2, se não me engano, versículo 2, capítulo 5 de Romanos, já fala da esperança da glória de Deus. Ou não? Não é? Pode? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus. Por que esperança da glória de Deus? Essa esperança foi negada a Deus na queda do homem. Quando o homem caiu, Deus perdeu a esperança. Mas graças a Deus, com a justiça de Deus, a redenção de Cristo, por meio da redenção de Cristo, Deus restaurou a esperança da glória de Deus.
E o nosso processo de trabalho de transformação, 2 Coríntios 3:8, com rosto, e todos nós com rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como do Senhor, o Espírito. Porque o versículo anterior diz, ora, o Senhor é o Espírito. Então, por que contemplar a glória do Senhor por espelho? Porque ninguém pode contemplar a glória de Deus diretamente no rosto de Deus que morre. Mas nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 4, dá uma olhada, 4. O Evangelho da glória de Cristo. Dá uma olhada. Qual o versículo? 4:4. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É ou não é? Hoje nós podemos contemplar a glória de Deus, mas na face de Cristo. E estamos sendo transformados de glória em glória. Não tenho mais tempo, irmão. Eu vou terminar aqui, ó, para vocês. Pelo menos aqui vou ter que mencionar para vocês saírem impressionados com a base da justiça. Capítulo 3 de Romanos. Vou voltar para o capítulo 3 de Romanos. Depois que falou de, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, versículo 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, a justificação de Deus tem uma base forte de justiça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Que é redenção? Quem sabe o que é redenção? A gente fala tanto em redenção. O que é redenção? O que é redimir? Redimir, irmãos, é resgatar alguma coisa de volta que lhe pertencia, mas você perdeu, você resgata de volta com preço. E a gente estava no Rio de Janeiro, e os irmãos do Rio de Janeiro entendem bem lá, né? Já aconteceu isso com alguém, me contaram de um irmão, não sei se é verdade. Aí o carro dele foi roubado. Aí achou o carro dele lá no morro. Ele viu lá e foi lá, bateu a porta lá, ó, esse carro aqui é meu. Aí a pessoa, é seu, tá muito bom, muito prazer. Tudo. Não, mas eu quero o meu carro de volta. Ah, você quer de volta? Tudo bem, vai custar tanto para você. Ele teve que pagar, com você também? Aconteceu com o meu celular. Ah, seu celular teve que pagar para resgatar de volta. Então você sabe o que é redenção, então. Deus criou o homem para ele e para ser a sua glória. E o homem se perdeu, caiu, carece da glória de Deus. E agora Deus teve que resgatar o homem. Foi lá por Satanás falou, não, vai ter que pagar. E esse pagamento não é com ouro nem prata, é mais com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, né? E sem mácula. Irmãos, esse foi o preço que foi pago por nós por causa da redenção. Então, irmãos, é baseada na redenção de Cristo que Deus pode nos justificar pela fé. Porque quando nós cremos nisso, irmãos, Cristo morreu em nosso lugar. Então, quando Deus olha para nós, nós já morremos. Derramamos nosso sangue, né?
Cristo derramou seu sangue por nosso intermédio. Então eu vou continuar, versículo 25. Vou terminar aqui no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então esse versículo não é fácil de entender. Esse versículo aqui, a gente lê, pensa que entendeu, não entendeu, né? Então aqui diz, Deus então propôs no sangue de Cristo como propiciação. O que é propiciação? Quem sabe o que é propiciação? Propiciação aqui refere-se à cobertura da arca, que é o chamado de propiciatório. Propiciatório. Que é a tampa, isso aqui é como se fosse uma arca, é a tampa da arca, e essa arca contém o quê? Essa arca é chamada por Deus de arca do testemunho. Então, essa arca contém o testemunho. O que é o testemunho? A lei. As duas tábuas da lei, né? Então, as duas tábuas da lei são testemunho de Deus. Por isso estão em dois, né? Dois é testemunho. As duas tábuas da lei testemunham que Deus nós temos. Testificam sobre esse Deus que nós temos, é um Deus justo, é um Deus santo. E a tampa, chama-se propiciatório, é também chamado de tampa de expiação. Expiação. O que é expiar? O que é expiar? Procura no seu dicionário. Expiar, irmãos, é apaziguar alguma situação de ofensa. Apaziguar ou aplacar a ira de algum problema que aconteceu. E nós, irmãos, ofendemos a Deus, somos pecadores, nós precisamos de expiação para aplacar Deus, para apaziguar Deus. Para que nós possamos hoje, irmãos, estar aqui servindo a Deus. Irmãos, tudo por causa da expiação. Precisamos de expiação. E você sabia que Deus é que deu o modelo do tabernáculo com todos os seus utensílios, né? Deus é que mandou Deus que projetou e entregou a planta para Moisés. E Moisés mandou os artífices fazerem. E só que o homem que fez com a mão, irmãos, não é santo. De qualquer forma, fez essa arca aqui, mas para ser colocado dentro do tabernáculo, para usar para Deus, precisava morrer algum animal para expiar esses utensílios. Você sabia disso, não? Cada utensílio aqui teve que morrer animais para expiar cada coisa. Até a veste sacerdotal, veste de Arão, precisou de sangue para expiar, para que ele possa usar dentro do Santo dos Santos, você sabia? Dentro do Santo Lugar. Então, irmãos, tudo para Deus tem que passar pela expiação. Amém. Você e eu estamos aqui, irmãos, temos que passar pela expiação. Amém. Senão, nós não poderíamos estar de pé diante de Deus para servi-lo. Então, o propiciatório, irmãos, é para expiar os pecados do sumo sacerdote e para expiar os pecados do povo todo. Eles tinham que trazer uma vez por ano, vocês sabem disso, uma vez por ano, eles tinham que trazer um novilho. Por isso que Hebreus 9 fala o sangue de bodes e bezerros. O bezerro aqui é o novilho. Novilho em Êxodo, né, em Números. Então, tinha que trazer um novilho e matar esse novilho e o seu sangue aspergido sobre o propiciatório expiaria os pecados do sumo sacerdote.
para ele poder depois trazer outro sangue para expiar pelos pecados do povo. E esse outro com que animal? Quem sabe? Eu já dei a dica. Hebreus 9 fala de bodes e bezerro. Isso, né? Bode e bezerro. Sangue de bode e de bezerro. O bezerro, no Velho Testamento, era a mesma coisa, é sinônimo, mas era chamado de novilho. E bode, eles tinham que trazer 2 bodes, tinham que matar um bode, e com o sangue desse bode, para expiar pelos pecados do povo. E outro bode, eles têm que o quê? Mandar embora para o deserto, né? Chamá-lo de Azazel, lembra? Bode expiatório. E assim expiaria. Só que, irmãos, Moisés não poderia trazer o sangue e abrir o véu assim do Santo dos Santos, porque a hora que abriu o véu para jogar o sangue, e os querubins, aqui ó, em cima dessa tampa, essa tampa aqui é de ouro puro. Aqui embaixo é madeira de acácia revestida de ouro, mas aqui é ouro puro. Só que essa tampa é de ouro puro, feito com 2 querubins de ouro puro, também tem que fazer de uma só peça. Não é soldado, não, é de uma peça batida, né? Então, assim, esses 2 querubins, com as 2 asas aqui, se uniam, e os rostos voltados de frente para o outro, e olhando para o propiciatório, para ver se havia sangue de expiação ou não, senão não seria aceito. Então imagina se Arão, levando o sangue, abre ali, só que antes de conseguir aspergir, ele já seria morto, fulminado. Então Deus mandou ele pegar um incensário, colocar as brasas de incenso do altar de holocausto e levar 2 punhados de incenso. Antes de levantar o véu do Santo dos Santos, para não ser fulminado, ele tinha que jogar, na hora de entrar, jogar incenso e produzir fumaça. E a fumaça do incenso tinha que cobrir o propiciatório para não morrer, para ele não morrer. E nesse meio tempo ele jogava o sangue. E jogou o sangue, ele estava expiado. Vocês estão entendendo? Como a justiça de Deus que eu estou falando, a base da justiça, implica em tanta coisa. Não é só isso que você entende, não. Meus pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. Não, tem tudo isso para você hoje estar na presença de Deus. Agora é onde eu quero chegar. Essa tampa vai propiciar o quê? Vai atender a necessidade do testemunho, as exigências do testemunho. Testemunho é o próprio Deus. Deus é justo. Tem que atender a justiça de Deus. Deus é santo. Tem que atender a santidade de Deus. E em cima da arca, a glória de Deus. Então são 3 itens que o homem precisa cuidar. Tá certo ou não? Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Deus disse, esse homem que pecou agora não pode comer da árvore da vida. Nós temos que impedir isso. Com que Deus impediu? Vamos olhar, acho que vocês podem não acreditar no que eu falo, né? Vamos lá. Último versículo do capítulo 3 de Gênesis. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmão, o que separava o homem agora da árvore da vida? Eram 3 itens. Querubins, a glória. E espada é justiça. E o refugi de uma espada que se revolvia, quer dizer, havia fogo naquela espada, é a santidade. E o propiciatório é para satisfazer o quê? Os querubins, a glória de Deus, a justiça e a santidade de Deus. Então Deus, para mim, irmãos, Deus, nosso Deus, Ele é a justiça, Ele é a santidade,
Ele é a glória, só que a justiça, ele a tem por base. É o estrado dele, é a base. Por isso, irmãos, Deus está tão firme, é inabalável. Ele está construindo um reino para nós, um reino inabalável. Porque tem a justiça como base. E a sua essência, a sua natureza é santidade. Só Deus é santo. Nada mais é igual a Deus. Deus só é santo. A sua natureza é santa, distinta de dos demais, totalmente separado de qualquer coisa que você conhece. Ele é santo. Mas, e o seu, e a sua, como é que eu digo? A sua glória, a sua, como me ajuda, como é que eu explico? Como é que eu explico a sua apresentação, seu status? Quando entra alguém que já tem presença de um rei, você vê alguém entrando e fala, essa pessoa tem presença. Você não fala assim? Puxa, essa pessoa tem presença. Irmãos, é assim a glória de Deus. Deus tem peso na sua presença. Deus tem a sua majestade real. Essa é a sua postura, essa é o seu status, sua apresentação. Quer dizer, alguém que olha para Deus, olha a sua glória. E não tenho tempo, entre vários versículos do Antigo Testamento, eu achei a palavra majestade real, majestade real, majestade real. Irmãos, Deus tem essas três coisas. E nós, graças a Deus, pelo propiciatório, sangue aspergido sobre o propiciatório, irmãos, nós podemos entrar para servir a Deus e viver no Santo dos Santos. Só terminar de explicar esse versículo que eu falei que era o último versículo. Onde está esse versículo? 25, né? 25. Ó, então vocês já entenderam a propiciação aqui, né? Propiciação mediante... Eu vou explicar só. Por ter Deus... Mostrar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado os impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é isso? Eu sempre interpretei como os pecados que eu cometi na ignorância. Você não interpretou assim? Não é isso não. Não é isso não. Isso está referente a Hebreus 9. Bom, eu não vou explicar. Vocês vão ler Hebreus 9, de todo o capítulo 9. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, no Antigo Testamento, para Deus fazer tudo isso que eu estou explicando hoje, que é feito pelo sangue de Cristo, eles fizeram pelo sangue de animais. E por que aquilo valeu para Deus? Por que Deus aceitou? Esse versículo diz respeito a isso. Deus aceitou aquilo do sangue de animais porque aquilo era uma figura, era uma sombra de uma realidade que viria depois com Cristo. Então é como se Deus tivesse feito uma nota promissória. Morreu um animal, aí Deus então aplacou a ira de Deus com o pecador. Então Deus, então, com esse aplacamento, Deus assinou uma nota promissória. Porque esse animal não iria fazer isso. Não tem essa força toda de fazer isso com você. Mas Deus assinou. Por quê? Porque esse animal amanhã é o próprio Cristo. Amém. Representa o próprio Cristo quando ele morreu. Então, é nesse sentido que aquele versículo quer dizer. Por isso, só vou ler um pouquinho para vocês, ó, versículo 11, 9 e 11. Né? Eu vou ler até o versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados,
o santifica. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu, na verdade, só mostrei um pouquinho mais para vocês sobre a base da justiça. Por isso, irmãos, o evangelho que nós pregamos, irmão, não é um evangelho barato. Pelo menos não foi para Deus. Foi um custo alto. Ele pensou em tudo. Eu diria, se Deus fosse homem, eu diria assim, ele contratou os melhores empregados para fazer, cuidar para ele toda a base jurídica da redenção. Mas ele não precisa dos advogados. Ele é o seu próprio conselheiro. Ele sabe, ele preparou a melhor base de justiça para todos nós. E ele quer nos santificar. Cada dia que passa, irmãos, a vida santa de Deus está nos tornando mais santos. E por fim, irmãos, ele mesmo está sendo colocado, elemento de Deus colocado dentro de nós como glória. Ele vai nos encher de glória. Até um dia, irmãos, Filipenses 3 fala, até os nossos corpos de humilhação, quando ele voltar, irmãos, será revestido de corpo de glória. Corpo de glória. Nós seremos totalmente glorificados. Isto é, seremos um com Deus. Naquele dia, irmãos, se homem olhar, qualquer um que olhar para nós, não está enxergando Deus. Porque nós seremos o próprio Deus, no sentido de expressão, no sentido de sua presença. Irmãos, acredite se quiser, irmãos, toda a criação hoje está aguardando esse dia. Eles estão aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque toda criatura hoje a um só tempo geme, isso está em Romanos 8, a um só tempo geme, aguardando alguém que os libertem do cativeiro da corrupção. E só o que vai libertar, sabe o que vai quebrar esse encanto, o que vai quebrar essa maldição, irmãos? O que vai quebrar essa maldição? É a glória. A glória de Deus nos filhos de Deus. Quando nós alcançamos a glória de Deus, pelo menos os vencedores, né? Os primogênitos, irmão, nós vamos libertar essa criação. Não haverá mais, irmãos, o carneiro pode viver junto com o leão do lado, não vai fazer mal. Uma criança pode brincar com uma serpente, não vai lhe fazer mal mais, irmãos, porque o cativeiro da corrupção será libertado por nós, que estamos sendo trabalhados a partir dessa base de justiça tão forte. Por isso, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque visto que a justiça de Deus se revela na fé. E nós vivemos de fé em fé, e o justo viverá por fé. Tudo isso vai acontecer se você continuar na esfera da fé. Na vida da igreja. Irmãos, eu espero que com essa palavra possa encorajar você a pregar mais o evangelho. Toda vez que você está pregando o evangelho, você está pregando esse evangelho maravilhoso. Tão elevado, irmãos. Leva jornal, leva livros, né? Ajude as pessoas. Sabe, você vai estar levando uma salvação que nem você sabe a dimensão da coisa. Graças ao Senhor pelo evangelho de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos terminar lendo Romanos 11. Romanos 11, porque eu não tenho outra palavra para falar, senão, como Paulo disse, de 33 a 36. Vamos ficar todos de pé para glorificar a Deus com esses versículos. Romanos 11, 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! A ele, pois, a glória eternamente. Amém! Aleluia!